E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu sempre tive muita opinião, só que hoje eu sou muito mais incisiva, assim, e segura com as minhas opiniões. Eu era uma menina, né? Eu brinco, gente, hoje eu lá tacava um fogo no parquinho completamente diferente. É? Ah, com certeza. O que você faria ali? Dentro daquela casa ali, o que você primeiro faria? Eu vejo que as pessoas ainda têm muito medo de colocar a opinião de verdade de frente a frente, que eu acho que é o que tá faltando. Por exemplo, tudo bem as pessoas não gostarem do Arthur, mas não tudo bem elas não falarem pra ele, na cara dele, e ficarem fazendo esse inferninho nas costas dele. Isso é feio, e não é feio no Big Brother, é feio na vida. Então, quando eu falo alguma coisa, eu vou e me direciono a pessoa. Olha, eu não gostei, por isso, por isso, por isso. Então, eu não deixaria de falar na frente da pessoa, para a pessoa. Falaria o que eu penso e é aquilo, pronto, acabou. Hoje até circulou uma discussão minha do Big Brother passado, no perfil, acho que foi da Gina. É exatamente sobre isso, porque eu fui falar com uma menina porque eu não gosto de que fala pelas minhas costas. Eu fui falar pra entender o que estava acontecendo. Eu sou dessas que não mando recado, eu vou pessoalmente entender o que tá acontecendo. Nem pra brigar, mas pra entender, pra esclarecer. Eu acho muito feio você não sustentar o que você acha sobre alguém. Eu não sou obrigada a gostar de você, mas é de bom tom que eu te conte o porquê que eu não gosto de você, pra eu te dar o direito de mudar. Porque se eu te conto o porquê que eu não gosto ou porquê que você me magoou, eu te dou o direito de querer fazer diferente. Ninguém é perfeito. Pode ser que você tenha feito alguma coisa comigo, que tenha me magoado, mas você não sabe. E aí, a partir do momento que eu vou falar mal de você pra ela e você não sabe, eu tô igual você. Eu tô falando mal de você por quê? Se o que eu tô fazendo é mais sujo do que você ainda. Que eu tô te tirando o direito de saber o que eu penso sobre você e estou agindo da mesma maneira que eu reprimo ali, né? Sim. Rejeito você. Então, eu acho que tá faltando essa transparência das pessoas ali irem pra ele e falar, não gostei, é isso, não é isso e tal. E lógico, eles estão agindo assim porque eles estão com uma ideia de que ele tá cancelado aqui fora, né? Que ele já entrou cancelado, né? Exato, isso muda tudo. Isso muda tudo, porque tipo assim, eu vou ali porque eu já sei que tá seguro. Mas o Big Brother é um jogo à parte, porque as pessoas têm a oportunidade ali de construir a própria opinião, de olhar ali como é aquela pessoa de verdade, nada fica escondido. Então as pessoas acabam tendo uma visão completamente diferente que não tem a oportunidade de ter aqui fora. Por exemplo, as pessoas acham que elas sabem quem é você, elas acham que elas sabem quem sou eu, não sabe. Sabe teu marido que mora com você 24 horas, né? E o Big Brother é isso. É as pessoas descobrirem quem é você de verdade nas 24 horas. Porque defeitos e acertos todos nós temos. Arthur errou como milhões de homens erram. Ele não foi o primeiro. Eu é que fui a primeira a falar. Ele não foi o primeiro a errar. Eu fui a primeira e talvez a única ali naquele momento a falar. Então, o que ele fez não é uma coisa, tipo assim, que define a personalidade dele ou quem ele é. Até mesmo porque senão não tinha casado com ele, né? Alguma coisa tinha que ter de legal. Ele é muito divertido, ele é inteligente, ele é doce. Existiu um determinado momento da vida dele, o qual ele se perdeu dele mesmo, não foi nem de mim, porque eu acho que quando chega nesse ponto a pessoa se perde dela mesma, e ele mesmo admitiu, e tá tudo bem ele poder mudar, se transformar. O ruim é se ele não tivesse disposto a toda essa mudança. E achei muito bonito da parte dele, muito corajoso, topar entrar no Big Brother, cancelado, e se colocar numa situação extremamente vulnerável, sem saber se as pessoas iam tacar mais pedra ainda nele, ou se ia dar certo. Então ele foi muito corajoso. Um mês antes dele entrar, ele chegou a cogitar não entrar. Ele teve uma crise ali, dentro de um cancelamento que aconteceu aqui fora muito pesado, que inclusive é um assunto bacana de falar. Eu acho que quando a gente cancela de uma maneira muito dura. Existem várias maneiras de cancelar. E eu acho importante os cancelamentos quando a gente está brigando por uma postura de um ideal, de num sentido de vamos levantar esse tema, não é legal fazer isso, não faça mais. Agora, cancelar com o intuito de destruir aquela pessoa é muito perigoso. Aquele menino se matou, o filho da Valéria, por conta de um bullying.
Uma menina que casou sozinha, parece, você lembra? Se matou também por conta de um cancelamento. Então eu tenho muito medo de cancelamento. E um mês antes do Arthur entrar, houve um cancelamento muito feio e injusto, na minha opinião, que eu nem vou entrar aqui nesse mérito. Um momento correto ali, que ele quiser, ele fala. E ele pensou sim em desistir do BBB, porque ele ficou com medo do cancelamento grosseiro, no sentido de agressivo. E ele chegou a olhar para os meus olhos e falar: só não tira minha vida por causa da nossa filha. Isso me cortou o coração. E ele falou isso pra mim, falou pra equipe inteira dele, tá aqui a advogada dele que não me deixa mentir, juntou todo mundo e falou, a gente ficou muito preocupado. E é isso que acontece. Então, queria até levantar esse tema porque é um apelo. A gente tem que ter um limite, tem uma pessoa ali atrás. Vocês veem, agora vocês estão vendo ele e todas as pessoas estão gostando dele. Por quê? Porque existem várias qualidades nele. Ele não é feito só de defeitos, como eu também não sou feito, eu tenho um monte de defeitos. E todos nós temos. Então a gente precisa cuidar muito porque tem uma pessoa ali e a gente não sabe como essa pessoa vai reagir diante do exagero, do bullying que a gente faz, da agressividade que a gente faz. Ontem eu fiquei com meu coração apertadinho, demorei até para aparecer nas redes sociais, porque para mim ver ele sendo ali massacrado, eu fiquei com medo do como tá o psicológico dele, de o que ele tá sentindo lá dentro. Ele tem uma história muito forte com rejeição, abandono. Ele perdeu contato com o pai aos 3 anos de idade, o pai não voltou mais. E aí, quando ele se sente rejeitado, não pertencente, enfiar o dedo na ferida. Então, pra mim, apesar de estar sendo muito positivo, porque eu tô vendo que o Brasil tá apoiando, que as pessoas estão dando uma chance. Lá dentro eu não sei o que tem no coração dele, eu não sei o quanto ele tá sofrendo. Então, assim, eu fico aqui angustiada. Ele é de demonstrar? Desculpa. Não. Isso é muito perigoso. Porque como ele teve que ser muito duro com a vida, ele criou certas armaduras e ele finge que não tá doendo. Eu bato muito nessa tecla, porque o nosso mundo é machista. Homens não choram. Essa frase é péssima.